Fala galera, beleza? Diogo Becker aqui para mais um vídeo falando de gerenciamento de produto e hoje eu vou falar sobre métricas, sabe? Métricas de produto que você pode usar para mensurar, metrificar e fazer uma análise de como está andando o seu produto ou mesmo um projeto que você esteja tocando nessa área de tecnologia, beleza? Então eu trouxe 13 métricas para hoje e para facilitar a memorização e o entendimento eu agrupei essas 13 métricas em 5 grupos. E o primeiro grupo vai ser o grupo de métricas de resultado. Quando eu falo resultado, eu estou falando sobre métricas de resultado de negócio, ou seja, elas vão falar muito do resultado financeiro que um produto vai trazer, beleza? Então a primeira métrica que eu trago nesse grupo de métricas de resultado é a métrica MRR, que seria o Monthly Recurring Revenue, seria uma receita recorrente mensal que o teu produto vai trazer. A gente não vai entrar no detalhe aqui de como calcular ela, tá? Até faço o convite, se você gostou, já dá o like e compartilha o vídeo, e conforme a gente tiver bastante like, eu gravo um vídeo mostrando como calcular cada uma dessas métricas, fechou? Então, deixa eu explicar a MRR. A MRR, ela vai calcular, como ela é a receita mensal recorrente, eu vou estar fazendo uma análise quanto os meus clientes que são recorrentes todos os meses geram de receita para a minha empresa. Então eu vou pegar clientes que são recorrentes, estão fazendo mais de um mês a receita e quanto que eles trazem em média, beleza? A segunda métrica de receita que a gente vai analisar é o ARPU, que seria a receita média por usuário. Ela vai ser basicamente, ou você vai fazer ela pela média do ano que um usuário te traz, ou pela média do mês que esse usuário te traz. Então na ARPU eu vou pegar a média de quanto todos os meus usuários estão trazendo por mês, ou então no ano, para poder ter um cálculo já do valor de um usuário. Isso é bem interessante, guarda esse conceito aí que eu vou falar mais no futuro sobre ele. A terceira métrica do grupo de métricas de resultado, super importante, é o LTV, que é o Lifetime Value, que seria o valor que o cliente vai trazer ao longo do tempo de vida que ele vai usar o teu produto. Então, em toda a jornada, quanto que esse cliente vai trazer de receita para você. Então, se o cliente usar por um ano o nosso produto, quanto que ele trouxe de resultado, né? Qual foi o resultado que esse cliente trouxe. E a quarta última métrica que eu trago nesse grupo é o CAC. Tá, então até agora a gente falou de métricas de resultado do cliente trazendo para a empresa e agora o CAC ele é o resultado de custo. É o custo de aquisição do cliente, CAC, que é quanto eu gastei de mídia, de marketing, de comercial, para poder trazer os clientes no mês. Então eu vou pegar todos esses gastos, somar e dividir pelo número de clientes novos que a gente está conseguindo trazer. Essa divisão vai ser o CAC, o custo de aquisição por cliente. Então veja que legal, das 3 métricas a gente está falando sobre um custo unitário, né, por cliente. E por que a gente vai fazer por cliente? Isso vai gerar uma noção de Unit Economics. E eu vou poder falar depois, se você gostou desse vídeo, dê o seu like. E a gente tiver bastante like, eu gravo um outro vídeo só falando das Unit Economics com exemplo de como calcular. Tá bom? Então fechamos aqui o primeiro grupo, métricas de resultado. Agora vamos para o segundo grupo. Indo para o segundo grupo de métricas, eu vou trazer aqui então as métricas de engajamento do teu produto. Métricas de engajamento é a recorrência de uso do seu cliente, tá? Então, porque ele está um cliente engajado, ele está utilizando o nosso produto de uma maneira constante. A gente tem basicamente, eu trouxe aqui 2 métricas que eu acho que são as principais. A gente pode analisar o DAU, que é o Daily Active Users, que são usuários ativos diários de um produto, e a gente pode também usar o MAU, né, o MAU, que seria o Monthly Active Users, que seriam usuários ativos por mês do produto. Então a cálculo delas é o mesmo, a gente vai ver quantos usuários a gente tem utilizando o produto num dia, ou quantos usuários a gente tem utilizando o produto dentro do mês. Então isso é bem legal para a gente saber o total da nossa base de clientes ativos, tá? Então se os clientes engajados, a gente está traduzindo aqui para clientes ativos. E até faço um comentário aqui. Você pode estar se perguntando, bom, estou trazendo 13 métricas de produto e não vou falar de conversão? Eu não vou falar de conversão porque taxa de conversão é uma métrica de marketing. Quando a gente fala de marketing, a gente tem várias outras métricas que a gente poderia trazer também. E aqui eu foquei em produto e vocês viram, né? Já tenho 13 métricas para a gente falar somente de produto. Se você quiser que eu fale de algumas métricas de marketing, comenta no post que eu posso trazer também. Valeu? Beleza? Agora a gente vai para o terceiro grupo de métricas, que é o grupo de métricas de retenção. Para métricas de retenção, eu trouxe 2 métricas aqui para a gente, tá? As métricas que eu trouxe é a métrica taxa de retenção, ou seja, ela é uma taxa, então vai ser um percentual de usuários que continuam utilizando o produto após um período de tempo.
Então, quando eu falo após um período de tempo, eu tenho que definir uma database, comparar quantos usuários eu adquiri naquela database e após um período, quantos deles eu ainda tenho. Isso vai me dar um percentual. Então vamos considerar que eu estou no dia 1 aqui, eu peguei o mês 1 e eu tenho 100 clientes. Daqui a 6 meses eu vou observar que desses 100 clientes que eu tinha no mês 1, eu estou com 30. Qual é a minha taxa de retenção? 30%. Então é mais ou menos assim que calcula a retenção. A gente pode calcular mês a mês, várias databases, calcular uma média. Agora a segunda métrica de retenção que a gente pode usar, ela é o oposto da retenção, mas ela tem umas diferencinhas, tá? Que é o churn. O churn, eu acho que ele é bem mais famoso até, ele é bem mais usado porque você consegue calcular mês a mês, que é o percentual de clientes que você perde de um mês para o outro. Por exemplo, a gente teria uma perda de, se eu tenho 100 clientes e no mês seguinte eu tenho 95, eu perdi 5 clientes. Então eu tenho 5% de churn, que é a perda do churn. Para o churn, a gente ainda tem outras fórmulas de calcular, porque a gente tem outros tipos de churn também. A gente tem o churn de receita, então não só o número de clientes que eu perdi, mas a receita que eles me gerariam, que eu perdi. Eu posso também ter um churn líquido, que eu poderia calcular quanto que os clientes que ficam aumentam a minha receita, quanto que os clientes que saem perdem a receita, e a soma deles pode dar um valor, inclusive, negativo, porque os clientes que ficam podem gerar um ganho de receita maior do que os clientes que saíram. É um pouco complexo, eu posso trazer também, se vocês quiserem eu trago um vídeo detalhado só sobre churn, falando da diferença desses 3 churns, legal? E aí agora vamos para mais um bloco de métricas. Agora vamos para o quarto grupo de métricas de produto, que são as métricas de popularidade das features e do produto. Quando eu falo de popularidade, eu estou querendo dizer o quanto aquele cliente ele usa. Pode parecer muito com o que a gente falou sobre métricas de engajamento. Mas qual que é a diferença? Na métrica de engajamento, o cliente ele está utilizando o produto. E aqui a gente vai analisar o quanto ele está utilizando o produto. Essa é a diferença. Então, por isso que eu estou falando de popularidade. Porque daí eu posso até comparar 2 produtos diferentes, né, 2 features diferentes de um mesmo produto. Então, a primeira métrica que eu trago é o uso médio. Então, eu vou pegar quanto aquele cliente ele está utilizando do seu produto em média por mês. Então eu vou poder ter, por exemplo, se a gente tem um site, qual é o número de acessos médios do site? Se eu tenho transações, qual é o número médio de transações por cliente de nos meus produtos, né? Ou então mesmo, eu tenho um e-commerce, qual é o número médio de compras que um cliente ele vai fazer? Nessa primeira métrica que eu estou falando aqui de número médio de uso. E aí a segunda métrica é uma consequência dessa, que seria o ticket médio, que seria o valor médio que o cliente está fazendo de gasto, né, com o seu produto. Principalmente quando a gente está falando de produtos que são de transações, em que você vai cobrar por transação, ou mesmo quando você tem um SaaS, né, um Software as a Service, que você vai cobrar uma mensalidade, qual é a mensalidade média, né? Ela vai coincidir com a receita média por produto. Só que como aqui eu vou poder ter um produto que ele tem uma determinada receita média e um outro produto pode ter outra maior, eu consigo comparar. Então, por isso que eu estou analisando uma popularidade de um produto versus outro produto. Show? E agora vamos para o quinto grupo de métricas, que eu vou analisar o cliente, né? A gente nunca pode esquecer que produto ele trabalha com o cliente, necessidades do cliente, dores do cliente. É por isso que a gente faz todo esse trabalho de discovery e desenvolvimento de features, desenvolvimento de inovações, para poder atender e se diferenciar no mercado. Então a gente tem as métricas de satisfação do cliente, né? E as métricas de satisfação do cliente eu trago 2 principais aqui que hoje que são usadas, que é o NPS, que seria o Net Promoter Score. Ele é um score, então ele vai ser um cálculo que vai ser feito em cima de alguns números que vamos comparar clientes que são detratores, ou seja, eles não gostaram do nosso produto, não gostam do nosso serviço por algum motivo, e eles não recomendam o nosso produto, e eu vou comparar com clientes que gostam e recomendam. E vou fazer um cálculo em cima disso, tá? Esse seria o NPS. E aí nós temos uma segunda métrica de satisfação do produto, que seria o CSAT, a satisfação do cliente. E a satisfação do cliente ela já está muito mais relacionada a um uso do serviço ou mesmo de um atendimento que ela faça de dúvida do seu produto, ela vai dar uma nota em relação à satisfação em relação ao seu produto. No NPS é uma recomendação do produto para outros clientes e no CSAT é a satisfação em usar o seu produto.
Show? E eu vou dar um extra aqui para quem ficou até aqui no vídeo, que são métricas de viralização, tá? As métricas de viralização, elas são muito interessantes, elas ainda são uma inovação em relação ao produto e growth, porque está sendo estudado mesmo, né? No curso que eu fiz da Reforge, que é um curso avançado de growth, basicamente a gente estudou métricas de viralização e como criar estratégias de viralização em produtos. E lá você tem que conseguir medir quanto os clientes indicam o seu produto para outros clientes, gerando um efeito de member get member, né? O usuário atrai outros usuários. Ou então, quanto que você tem de uso de features de indicação, né? De compartilhamento, de convite. Então você olharia todas essas métricas com um olhar ainda diferenciado. Você separaria para olhar quantos convites eu fiz e clientes que vieram por convite. Ou então, se eu estou tendo acesso, né? Muitos aplicativos, eles têm a questão de você compartilhar. Você gravou um vídeo, envia e você vê se a pessoa assistiu ou não esse vídeo. As pessoas que assistiram o vídeo que você enviou acabaram se inscrevendo, utilizando o produto então. Então as métricas de viralização, elas envolvem muito a indicação e está super em alta. E eu acho que vai ser um futuro muito forte para a gente pensar em estratégia de produto, já construir ele com ferramentas, features e uma lógica de indicação para outros clientes. Show? É o que eu trouxe hoje aqui de métricas para vocês, essas 13. Me digam quais você já conheciam, quais você aprendeu, que você gostou de conhecer, que você vai começar a medir dentro do seu produto, no seu time. E se você ficou com qualquer dúvida, pode mandar aqui no comentário que eu respondo. E vou gostar bastante do like e indique, por favor, para pessoas para quem você gostaria que esse conteúdo também acha que pode ser útil, que vai ajudar bastante no canal. Valeu, um abraço, tchau, tchau e bora desenvolver produto. Tchau!